Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui de novo, né, no Wedcast Entrevista. Hoje nós vamos falar com nada mais, nada menos do que Rita Caetano, do Cerimonial Olhar a Dois, de Itu. Olha, gente, que prazer enorme falar com essa mulher aí que tem uma história tão legal, né? Trabalha muitos anos já com casamento, tem uma grande experiência, inclusive litúrgica, né? Para aquelas noivas que são bastante religiosas, católicas, ela também pode dar bastante dicas aí para as noivas referente ao sacramento do matrimônio na Igreja Católica, né? Não que ela não faça outros tipos de casamentos também, né, gente? Ela é uma cerimonialista, mas ela é bastante especialista nesta área também, né? Que é bastante importante, a gente sabe, para algumas clientes. Então, vamos dar as boas-vindas aqui a Rita Caetano. Oi, Rita, como é que você tá? Tudo bem? Bem, e você? Como vai? Tudo jóia. Rita, conta pra gente um pouco da sua história, né? Como que você virou cerimonialista? Então, Marisa, deixa eu me apresentar. Eu sou Rita Caetano, do Cerimonial Olhar a Dois. Como começou? Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia trabalhar um dia com eventos, né? Trabalho numa igreja já há 12 anos e lá eu fiquei responsável para a abertura de casamentos, né? E, de repente, eu me vi fazendo um curso de planejamento de evento pelo SENAC para poder assumir a coordenação da igreja. Minha formação é de segurança do trabalho. Eu sou formada em técnica de segurança do trabalho. E digo para você que agregou muito na parte de eventos, né? E um dia, um decorador virou para mim e falou assim: você tem um sol. Estão tampando o seu sol, corre atrás do seu sol. Isso mexeu muito comigo, porque eu achava que não deveria fazer nada daquilo, né? E com o apoio de uma amiga, em março de 2014, nós iniciamos o Olhar a Dois cerimonial, com um grande diferencial, como você tinha dito, né? De conhecimento na liturgia. Eu participo da igreja desde os meus 14 anos de idade, desde 86. Então, a gente tem um conhecimento grande nessa parte da liturgia, né? Que legal, que bacana. Agora vamos contar, né, qual igreja você trabalha até hoje, né, Rita? Porque é uma igreja, assim, tombada pelo patrimônio histórico, né? Muito bonita, eu já estive na igreja, tive o prazer de estar lá e posso dizer que é o sonho de muitas noivas casar nessa igreja, né? Então, fala pra gente qual que é o nome da igreja. A igreja é a Igreja Nossa Senhora do Patrocínio, aqui em Itu. Eu sou suspeita de falar dela, sou apaixonada pela Igreja do Patrocínio. Ontem até eu recebi uma noiva que me disse assim, por entrevista: Rita, não tem como eu não casar no Patrocínio. Eu vou deixar de convidar 10 convidados, mas eu vou casar no Patrocínio, né? E o Patrocínio é a igreja que é a primeira igreja que tem a educação feminina no estado de São Paulo. Ela começou em 1859. Então, ela não é só conhecida aqui em Itu, né? Ela é conhecida no Brasil todo como sendo a primeira instituição de educação feminina no estado de São Paulo. Tem uma irmã que veio da França, que é Madre Maria Teodora, que ela está em processo de beatificação. Então, ela foi a primeira superiora no ensino aqui. E uma das dificuldades que ela encontrou quando chegou aqui, que a educação seria para as filhas dos fazendeiros, pessoas brancas. Havia escravidão aqui. Então, ela bateu de frente com todos os fazendeiros e montou uma sala para a filha dos escravos, que pudesse ter a educação de igual para igual. E isso em 1859. Olha só que legal, né, gente? Então, é realmente uma igreja aí de bastante apelo cultural em Itu,
né? E, consequentemente, atrai aí noivas que sonham se casar nessa igreja, porque viu a bisavó, já ouviu falar que a bisavó casou, que a avó casou, que a mãe casou, né? Exatamente. Muito legal, né? E a gente sabe o quanto tem um significado todo afetivo, né? Então, assim, a maioria das noivas, né, não, a que a Rita atende, né, como cerimonialista, não podia ser diferente, né? São noivas provindas da igreja, até porque ela que faz parte desse primeiro atendimento, né? E, obviamente, então, ela tem um perfil de noivas que ela atende que é toda afetiva, né? Ela tem toda realmente uma preocupação afetiva, ela tem uma memória afetiva muito forte, né? E isso é uma grande responsabilidade, né? E olha que sorte que tem essas noivas, né, gente? Além disso, ela é técnica em segurança do trabalho, né? Então, assim, por que assim, eu trabalho com eventos há mais de 15 anos, né? Então, eu tenho bastante experiência também, principalmente quando a gente fala em segurança, né? O quanto o evento, ele necessita de alguém que esteja preocupado com esse quesito na festa, porque senão, de repente, a sua festa, ao invés de ser algo alegre, pode, né, por um descuido, por uma falta de conhecimento, acabar tendo algum acidente, né? Então, olha no hall da Rita, né? Muito interessante, muito bacana mesmo. Não conhecia esse seu lado, viu, Rita? E pior que assim, eu não exerço o técnico de segurança, mas está tão assim em mim que quando eu chego no espaço, a primeira preocupação é ver o extintor, é ver a capacidade de pessoas, saída de emergência, não tem como, porque a gente vê um todo, um geral. Quando a gente entra no espaço para fazer uma visita técnica, embora às vezes tem 4 ou 5 pessoas, na cabecinha do cerimonial, a gente vê a festa acontecendo, então a gente tem muita preocupação com essa parte da segurança, sim, né? Que joia! E olha só como que é importante, né? Eu mesmo que não fiz técnico de segurança em trabalho, mas eu vejo muita coisa, né? E eu trabalho muito com a parte de som, música, enfim. E a gente, só na parte de som e música, a gente já vê cada coisa, né? Eu vou até te contar um case aqui e com certeza você vai se identificar e vai falar outro para mim. Eu cheguei numa festa e a noiva falou assim, olha, antes de acontecer o casamento, ela falou assim, mas eu quero colocar um tapete personalizado na pista de dança. E aquele tapete personalizado é liso, né? Muito liso. Aí, sabe o que ela falou para mim? Eu quero aquelas bolinhas de sabão. Rita, o que você falaria para uma noiva dessa? Fala para mim. Impossível. Porque, olha, a gente tem que se preocupar que dentro de uma festa de casamento tem adultos, mas tem crianças, tem pessoas idosas que gostam de ir para a pista e o grau de risco é muito grande, né? Hoje existem espaços que nem permite bolinha de sabão na hora da balada por conta do risco que pode acontecer, né? A gente tinha que falar com cuidado com ela, né, para que ela pudesse entender como a nossa visão, né, e depois ela ia estar concordando conosco que realmente não seria adequado, né? Sim, e teve uma situação também que eu achei tão engraçado, né? Eu cheguei porque eu sempre acompanho as montagens também, né, na parte do som, da estrutura, né? E eu cheguei no salão e a mesa do buffet estava praticamente uma mesa de vidro do buffet, estava praticamente colado com a pista de dança. E aquela mesa de vidro cheia de cantos bem retangulares e afiados, né? O que você diria numa situação dessa, Rita? Se houvesse tempo, a gente teria que mudar toda a estrutura, não tem como. Eu, como também já tive uma vez uma festa que teve a pista Paris, que ela tinha os cantos, ela não tinha um acabamento. Aquilo me preocupou de uma tal maneira, sorte que eu fui durante o dia, que é tão importante a gente estar lá para ver, né? E a gente tentou dar
uma amenizada, né? Mas é muito sério, muito sério. Como a gente entende que casamento é família, é amigos, então tem todas as idades, criança correndo para cá e para lá. Então a gente tem que ver o geral, todo o bem-estar de cada convidado, né? Exatamente. E neste dia, né, eu fui antes, obviamente, e vi essa mesa toda montada, linda, já com os utensílios, e eu falei para o pessoal do buffet, gente, não vai rolar, porque o pessoal vai dançar aqui, vai se empolgar e vai bater a cabeça nisso daí, e vai acontecer um acidente. Exatamente. E aí o buffet falou, não, mas foi a cerimonialista que mandou colocar aqui. Você pensou? Então, eu falei assim, gente, desculpa, né? Cadê a cerimonialista? Foi almoçar. Falei, então vocês fazem assim, vocês tiram tudo isso daqui sob a minha responsabilidade. Porque não tem condições de deixar isso aqui. Isso aqui vai te dar ter um acidente aqui. Exatamente. Então, por isso que eu falo, né? Há profissionais e há profissionais, né? Essa aqui é a verdade. E a cerimonialista, ela tem essa responsabilidade. Ela não tem que entender só de segurança, né? Ela tem que entender de tudo, da organização, enfim. Então, conta pra gente um case, Rita, de uma situação que foi um pouco crítica e que você conseguiu resolver, né? Algum desafio que você tenha passado, até para servir como aí dicas para as noivas que estão assistindo a gente. Então, aconteceu algumas coisas muito semelhantes com você. Até você colocou, você vai me contar alguma história. E que a gente chegou no espaço, estava de um jeito que para a equipe do espaço, o garçom estava ótimo. Só que nós, com o nosso olhar, não estava. Só que nós tivemos tempo para estar mudando tudo. E se a gente tivesse deixado acontecer, teria acontecido algo diferenciado e que não ia ser agradável para ninguém. No momento, a pessoa, o dono do espaço, ele é mais velho, então ele não queria que mexesse em nada. Como também aconteceu um espaço que eu fui visitar e o dono do espaço queria que a mesa do bolo ficasse praticamente próximo ao banheiro, porque toda a festa que ele fazia ficava naquele local. Eu falei com o casal, não é legal, vai formar fila para ir para o toalete, tudo. Então, eu pedi permissão para o dono, podemos mudar o espaço? E quando aconteceu, no final da festa, tudo, a noiva comentou assim, Rita, como é bom ter uma visão, como fez um diferencial, né? A gente tem que ter o olhar, essa visão de tudo que está acontecendo, mas já com as pessoas na festa, né? Para que seja um dia perfeito, a gente não tem oportunidade de fazer diferente. Então, é aquele momento de fazer perfeito, fazer uma única vez e que seja, assim, algo que eles não têm como pensar. Então, nós que temos que pensar e ver isso em comum acordo com todos os profissionais. Eu costumo dizer que o casamento é um grande quebra-cabeça, que cada profissional é importante, é uma peça, se faltou uma peça, não está completo o quebra-cabeça. Então, eu preciso de cada um, né? Naquele momento, eu não sou a Rita que estou coordenando, eu sou a Rita que trabalho junto com a equipe de som, de segurança, de fotógrafo, do buffet. Eu só somo com eles, e eles somam comigo. Até no final de todo evento, eu faço questão de ir até a cozinha, agradecer o pessoal, porque eles não estavam ali, mas tudo aconteceu porque eles estavam desde manhã lá, cuidando de cada detalhe, de cada momento, né? A gente se sente com uma gratidão tão grande no final de cada evento, da realização, né? Bacana. Então, nós falamos um pouco sobre a segurança, que você é expert, né? E agora também nós vamos falar, né, sobre a liturgia na igreja e o casamento, porque eu acho que é bem importante também a gente falar sobre isso, né? Eu sou aqui de Sorocaba, né? Vocês é de Itu, e as arquidioceses já são diferentes, né? É a mesma, sabia? Sorocaba é a mesma? A diocese nossa é de Jundiaí, tá? É o Dom Vicente. Mas nós pertencemos à arquidiocese de Sorocaba, que é o Dom Júlio, né?
nós pertencemos a Sorocaba como arquidiocese, mas como diocese de Jundiaí. A hierarquia, primeiro nós obedecemos o bispo aqui de Jundiaí, que ele obedece também à arquidiocese de Sorocaba, as normas daí também. Olha que interessante, eu não sabia disso. Olha, e eu sou super católica, né? Mas essa parte da liturgia eu não me atentei muito, eu sou mais na parte musical da igreja mesmo. É muito bom. Sem música não acontece nada, precisa ter as músicas, né? É verdade. Então, falando um pouco sobre isso, né? Mas mesmo assim muda bastante a cultura. Eu sei porque eu residi aí na cidade de Salto um tempo, e eu fiz a minha catequese, a minha crisma, tudo aí, né? E o meu filho agora faz catequese aqui em Sorocaba. Então, a gente sabe que, não sei se os anos também alteraram isso, né? Mas muda um pouco, né? As regras de uma diocese e outra, enfim, né? E é importante, então, as noivas entenderem como elas devem proceder para não ter problemas, né? Principalmente também porque há uma diferença de padre para padre também, né? Como ele faz. Então, qual que é a dica que você dá para uma noiva que vai casar em uma igreja católica, né? Quais as dicas essenciais para que aconteça tudo dentro do previsto, né? Que atenda às expectativas dessa noiva? Então, hoje, quem faz mais casamentos é os diáconos também, tá? Os diáconos, eles podem fazer o batismo, fazer casamento, fazer não, deixa eu colocar a colocação correta, assistir o casamento, tá? Porque no casamento, no sacramento do matrimônio, que é o sacramento da vocação, que é o para sempre, quem celebra o casamento são os noivos. O padre sempre fala que é o único sacramento que os noivos estão acima deles, porque é importante eles estarem ali para celebrar. Todos os convidados são participantes desse momento e o diácono ou o padre faz a parte de assistir. Tanto é que na documentação vem como testemunha qualificada o padre e o diácono. Às vezes as pessoas falam assim, eu queria padre, diácono não é a mesma coisa. O diácono, ele tem uma preparação direto, contínua para fazer isso, e ele recebeu a ordem do diaconato, porque ele é casado, ele tem a formação. Essa formação dele, ela é estendida para a esposa também. Quando há retiros de diáconos, elas também vão estar se preparando junto, né? Os padres, às vezes, eles não trocam uma missa por um casamento, mas tem padres que nós temos muitas intimidade, às vezes, o casal, e consegue estar levando para uma celebração. Mas a validade do casamento com o diácono é a mesma coisa, tá? Eu queria deixar muito claro isso, para que às vezes as pessoas falam, mas não é a mesma coisa. É sim, tá? O casamento é um sacramento. Como todo sacramento, ele tem a parte da liturgia. Tem uma primeira leitura, tem um salmo que é cantado, tem a parte do evangelho e tem a homilia. Eu já fui fazer uma vez um cerimonial de um casamento e a mãe da noiva falou assim, para que tira a leitura? É que ela não tinha noção, não sabia da importância. Cada passo, desde a entrada, que o padre que está assistindo, o diácono, está dando as boas-vindas, se inicia a liturgia, a primeira leitura, o salmo, que é a resposta da palavra de Deus àquela leitura, o evangelho, que ele vai estar falando, que são evangelhos específicos para o matrimônio, são leituras específicas para o matrimônio também. E existem salmos também específicos para o matrimônio. O mais comum é o Salmo 127, né, que se faz mais do matrimônio. E eu falo que esse salmo é uma grande promessa de Deus na vida do casal. Ele é linda, as palavras que Deus coloca para nós nesse salmo. Então é importante a gente também saber qual momento eu, como cerimonial, posso intervir ali naquele momento da cerimônia. Porque no momento da cerimônia, a pessoa mais importante é o casal.
como que é feito? Eu tenho que arrumar o véu? Tenho, posso, mas no momento que estiver tendo uma leitura, no momento que o padre estiver dialogando, o diácono com o casal, nesse momento eu me ausento para que eles possam ter atenção. Se eu for arrumar um véu nesse momento, a gente vai estar sempre atenta que um pouquinho antes de começar essa leitura, a gente já deixa o véu estendido, já deixa tudo em ordem e fica bem no cantinho. Se a noiva precisar de qualquer apoio, às vezes ela só olha, vê que você está ali, ela se sente acolhida, né? Ah, ela está ali, se eu precisar eu vou chamar. No momento também do diálogo, a gente também não pode estar mexendo no véu. Tem alguns momentos, existem algumas igrejas que elas não permitem que o spot filmagem suba no altar e fica transitando. É permitido em alguns momentos, mas nos momentos da leitura e do diálogo, é um momento também que eles pedem para se ausentarem um pouco, para que não tire a atenção do casal naquele momento tão rico e tão importante para eles, né? Bacana, né? E aí a gente falando um pouquinho também sobre as regras da igreja, né? Precisamos também estar atentos aí quais as regras específicas de cada templo, né? Então, exatamente. Por exemplo, a Igreja do Patrocínio, eu sei que ela tem regras específicas até por conta de todo o processo histórico a qual ela pertence, né? Isso, a questão, né, de montagem de instrumentos, a questão de realmente posicionamento de fotógrafos, enfim, né? E até as músicas, os repertórios, né, que são inseridos. E eu queria que você falasse um pouco sobre os repertórios nas músicas, nas cerimônias de casamento, né? Porque eu sei, aqui realmente em Sorocaba nós temos já igrejas que não permitem músicas que não sejam religiosas, né? Então, como que a noiva deve se portar, não só na igreja do Patrocínio, mas com qualquer igreja, como que ela tem que se antecipar para não ter problemas? Marisa, hoje eu percebo que nós temos muitos profissionais de música atentos a isso. Então, é uma coisa que quando eles chegam para os profissionais, o próprio profissional coral, banda, já está orientando a respeito do repertório. Então, eles têm essa facilidade na escolha juntamente com os cantores. Nós temos, sim, algumas regras. No caso do patrocínio, só não pode os instrumentos de percussão, porque ela é muito antiga, é tombado pelo patrimônio, as paredes são taipa de pilão. Este ano a igreja está completando 200 anos, né? E o último restauro e pintura foi em 1949, a pintura que teve, restauro não teve ainda. Para entrar, é permitido entrar quantas vezes for necessário. Existem igrejas que permitem apenas a entrada de pais, padrinho, fecha a porta uma única vez para a noiva, né? Lá, quantas vezes for necessário abrir ou fechar a porta, nós faremos. Como toda igreja, não é permitido pétalas, nem arroz, e eu não entendia o porquê. Eu achava porque dava trabalho para limpar. Não, uma floricultura me colocou que já teve pessoas que escorregou, que fica que nem um sabão, então é muito perigoso. Então a igreja em geral adotou isso, né? Na parte de repertório mesmo, dentro de alguns contratos se pede que as músicas devem ter a anuência do diácono ou do celebrante, do padre que estará assistindo esse casamento. Mas é bem tranquilo, porque eu percebo que nós, cerimoniais, temos uma grande ajuda do pessoal da banda, que hoje eles já se posicionaram e estão bem interagindo com o que pode ou não pode, então a gente não tem muita dificuldade nesse sentido. Legal, bacana. É que tem, assim, muitas empresas que às vezes vêm de fora, né? Então, obviamente que as empresas que já têm experiência musical, que têm experiência com eventos de casamento, eles conseguem estar realmente orientando, né? O duro é quando eles querem chamar a banda do primo que toca no barzinho, né? E aí esse é o desafio, né? Então, para essa noiva é importante, então, que ela entre em contato com a igreja
né? Antes de tudo, para poder saber de todas as regras, né? Não pode tocar o hino do Corinthians, né? Nós tivemos um caso em Sorocaba que o padre era bastante rígido e o noivo entrou com um rock super pesado na igreja. Não foi a minha empresa que estava tocando, óbvio, mas que além do rock pesado tocando, o noivo ainda fez aquele sinal, né, com os dedos, né, enfim, o símbolo do rock and roll. E aí o padre, na hora que o noivo chegou no altar, ele acabou com o noivo, né? Porque ele falou muitas coisas, assim, até foi constrangedor mesmo, né? Eu sei porque eu estava esperando essa cerimônia acabar para trabalhar na próxima, né? Então foi bastante desconcertante, né? Não foi uma coisa legal. Então, realmente é necessário ter esse cuidado mesmo, né? Por isso que eu falo que é importante a presença de uma assessora, de uma cerimonial, porque nós caminhamos com eles em média de 1 ano e meio até 2 anos antes, né? E durante todo esse processo, a gente vai tirando todas as dúvidas, porque vai surgindo as ideias, eles vão comentando conosco e nós vamos colocando para ele o que realmente, se é algo que pode, tudo bem, se não pode, a gente vai fazer a colocação com bastante cuidado. Olha, no salão, toque o que quiser, é tua festa. Na igreja é um sacramento, é um momento muito de recolhimento, um momento de muita devoção com cada pessoa que está ali. Então tem que ser um momento muito marcante e único, né? E a gente coloca, explica isso para eles, eles acabam entendendo. E uma coisa que é muito importante, como se é feita a visita técnica em salões, é importante também fazer a visita técnica na igreja antes, para conhecer, de repente, naquela igreja existe uma pastoral do matrimônio, que no dia ela vai estar auxiliando vocês, né? E a gente tira todas as dúvidas. E quem nunca esteve num espaço naquela igreja, vê quais são as regras dessa igreja, o que é permitido, o que não pode, que momento que eu posso entrar e deixar um instrumento, que momento eu, cerimonial, posso estar lá, que momento a decoradora pode estar lá. Então, a gente sempre orienta que pelo menos 30 dias antes do evento, se faça essa visita também à igreja, se nunca esteve lá, né? E no dia do evento, a gente tem que ter bastante humildade, né, tranquilidade, de falar, olha, eu sou a cerimonial do casal, estou aqui para ajudá-los, né? E para ajudar vocês também, no que eu posso ajudar. O sorriso delas, do pessoal do pastoral, modifica, eles veem que a gente está indo lá para somar, não para tirar trabalho de ninguém, porque eles trabalham em doação, a gente sabe disso, e que a gente está somando junto com eles. E no final, quando a gente está indo embora, eles estão vindo, estão dando um abraço, estão agradecendo pelo contato que nós tivemos. Isso é muito importante, ter um contato com o pessoal da igreja um tempo antes. Olha, foi ótimo essa sua colocação, né? Porque aí já vem outras histórias, né? As noivas, elas ficam um pouco chateadas, né? Porque algumas igrejas não permitem a presença de uma cerimonialista no local, né? Porque é o pessoal da pastoral, quem trabalha, né? Por doação, por amor, né? E às vezes pode se achar até que é perseguição, né? Poxa, por que a cerimonial não pode trabalhar na igreja, né? Então, assim, eu falando pela experiência agora, né, tem um fato muito interessante, que eu fui fazer evento numa igreja bem grande aqui em Sorocaba, chamada Santuário São Judas Tadeu. Você já ouviu falar? Então, é muito grande, né? Uma igreja muito grande e, assim, muito organizada, né? O pároco, inclusive, ele é diretor da Santa Casa de Sorocaba aqui. Então, é uma igreja bastante organizada, né? Tem todos os seus processos bem definidos, inclusive na questão do casamento, né? As pessoas são muito solícitas, ajudam muito.
E apareceu uma cerimonialista, né? Por isso que é importante ter realmente essa humildade que você disse e também ter um pouco de bom senso, né? Apareceu essa cerimonialista com um cronograma dela, né? Querendo dizer para o padre como ele tinha que celebrar a cerimônia. Isso indica que a pessoa não tem a menor ideia do que é um trabalho de cerimonialista. Por quê? Porque ela tem que entender que a igreja tem, principalmente o sacramento, né? Tem as suas regras e tem os seus rituais, sim, e que não é alguém que vai mudar isso, né? Em quase 2000 anos de tradição, né? Exatamente, é isso então, mesmo. 2000 anos de tradição. Aí, conclusão, ela foi lá, ela azucrinou a equipe da música que estava lá, ela azucrinou o pessoal da igreja. Ela, assim, com quem ela pôde modificar o trabalho, ela modificou, que foi com a banda. E aí ela bagunçou todo, falou, não, eu já resolvi com o padre, vai ser assim. Aí, de repente, eu vi ela moadinha lá no canto, lá no fundo da igreja, moada, quietinha, e dali a pouco ela sumiu. Só que ela sumiu e não me avisou que o padre tinha voltado todo o ritual. Então, assim, se não tivesse uma equipe musical lá que tivesse experiência com o sacramento, com todo o ritual da Igreja Católica, com certeza só ia dar coisa errada naquela cerimônia, na questão de repertório, por conta dela que chegou mandando, né? Então, é uma falta de realmente humildade, de conhecimento e de respeito também, né? Isso mostra que o trabalho de uma cerimonialista, ele tem que ser, sim, colaborativo, né? E aí, quando você se propõe a ajudar, você é bem-vindo em qualquer local, né? Não querer falar, eu sou o chefe e eu mando, né? A gente aprende muito isso no curso de segurança do trabalho. Primeiro, a gente exalta a qualidade da pessoa, e depois a gente fala para a pessoa, viu? E se nós fizéssemos diferente? Nunca colocar o negativo, porque eu preciso daquela pessoa bem amada, bem humorada, com felicidade de estar trabalhando. Se eu chego para a pessoa e falo assim para ela, viu? Você fez errado, já quebrei a pessoa. Eu tenho que entender que ela tem qualidade e vamos trocar ideias, o que a gente pode estar fazendo juntas. Uma coisa que eu quero deixar claro também aqui para você, Marisa, é o seguinte, o patrocínio, ela é aberta para qualquer cerimonial, tá? Não são obrigadas a fecharem comigo. Quando fecha, fico muito feliz. Como eu faço em outras igrejas, como eu já fiz em casamentos evangélicos, fiz casamento em espaço aberto, mas quando chega lá, eu só somo junto com elas, eu ajudo no que é necessário, não interfiro em nada delas. Quando chega um padre que veio de outra diocese, de outra cidade, o diácono, eles falam assim, como que faz, às vezes, alguns, né? Eu falo, padre, eu estou aqui para auxiliar. Então, da maneira que o senhor já está acostumado a fazer, na paróquia do senhor, na igreja do senhor, eu estou aqui. Toda vez que o senhor olhar naquele cantinho, eu vou estar ali, dar um sinal, se precisar, eu vou estar auxiliando o senhor. É assim que a gente trabalha, né? E ele se sente à vontade, né? Eles falam que quer voltar lá. Uma hora eu vou vir aqui só para passear, sabe? A gente tenta acolher todos, desde o músico, desde o segurança, da cerimonial, da decoração. As irmãs estão sempre próximas, eles gostam muito disso. São irmãs, a mais novinha tem 75 anos, então elas estão próximas, elas gostam do contato, elas se sentem, os noivos, lisonjeados de estar numa cerimônia que alguma irmã está ali junto, bem próximo deles. E quando eu estou fazendo o cerimonial lá, com a minha equipe, né, eu continuo fazendo o que eu faço, minha equipe está ali, está trabalhando e eu faço mais na festa. Eu faço questão de entregar o buquê na mão de uma das irmãs, enquanto eu arrumo o véu para sair, e faço a irmã levar o buquê, e elas ficam muito felizes, e eu mais ainda, porque a casa delas, elas estão recebendo, né, e elas sentem uma alegria tão grande. Tem casamento sábado? Quem é? Elas sempre estão perguntando,
estão sempre em oração por esse casal. E nós temos uma coisa bacana lá no patrocínio, que é uma missa que nós realizamos há 7 anos, que nós achamos, o patrocínio abriu agora, em junho, fez 10 anos para casamentos, 9 anos para casamentos. Ele não realizava casamento, então teve toda uma estrutura mudada, houve uma necessidade de abrir para casamentos, encontros e retiro, porque lá nós temos uma obra social que atende 260 crianças sem nenhum custo para os pais. Para que a gente continuasse mantendo essa obra social, houve essa necessidade de abertura, e que para nós foi um prazer muito grande de receber. Então, recebemos para encontros, retiros, e as irmãs, nós sentimos uma necessidade de estar fazendo com que esses casais retornem no patrocínio. E isso está acontecendo há 7 anos. Uma vez por ano, nós fazemos uma missa para os casais que casaram, que vão casar, e é livre a quem quiser ir nessa missa. E nessa missa esse ano não teve, infelizmente. Vem casais com filhos, vem sogro, vem sogra. É uma grande alegria para nós receber cada um lá. Que legal, que bacana. E fala pra gente então, Rita, né, quando a noiva te procura, né, para saber mais sobre o seu trabalho, como funciona o seu trabalho desde o início? Fala pra gente. Então, quando elas me procuram por indicação, ou pelo site, ou pela internet, primeiro a gente sempre quer saber quem indicou, de onde que elas nos conhecem, né? E a gente começa um processo ali de caminhar junto com eles em tudo, indicação de fornecedores, indicação e orientação de cada momento, que momento de entrega de convite, como também é feita a confirmação de presença. Eu indico sempre, coloco sempre para eles estarem verificando e vendo vários profissionais para que eles tenham aquele cuidado de ter empatia, de gostar, porque é um projeto muito grande um casamento, né? Eu falo que não é um gasto, é um investimento na felicidade. Então, às vezes, o casal está tendo uma reunião com alguém, mas às vezes não bateu alguma coisa. Então, é sempre importante, quando eles estarem fechando, ter um contato depois sozinho, só os dois, para resolver a questão, se eu vou ficar com esse profissional ou não. Eu coloco sempre isso para eles, discutirem um pouco daquele profissional, porque são 2 indivíduos, né? Eu falo que o meu cerimonial chama Olhar a 2, porque é o momento que o casal para de olhar um de cada lado para olhar numa única direção. E esse momento deles conversarem sobre qual profissional que vai estar trabalhando no dia do casamento, sonhando junto com eles, é importante que eles tomem uma decisão juntos, né? Então, eu falo, sempre dê a resposta depois, converse, vê o positivo, vê o negativo, vê se houve entrosamento, se houve empatia, para que possa ter um evento bem prazeroso, né? Porque não tem como a gente realizar de novo, é uma única vez. Então, a gente entende que, às vezes, chega, eles conversam conosco, mas não tem uma sintonia. Além de ter uma sintonia com a cerimonial, nós temos que ter muita confiança. Nós temos muito aqueles casais que nos conversam sobre tudo. Costumo dizer que os meus noivos, eles não passam pelas minhas vidas, eles continuam. Já passou anos, a gente se encontra, a gente conversa. Às vezes, no dia do trabalho, uma noiva que eu fiz há 2 anos atrás, manda, parabéns pelo seu trabalho, não sei o quê. E para a gente é muito gratificante isso, né? Então, a gente dá toda a orientação a respeito de procura de profissionais, de fornecedores, da confirmação de presença, momento correto de entregar o convite dos padrinhos, momento correto de entregar o convite dos convidados, a confirmação como é feita. Colocamos muito para eles a importância que no dia do evento deles, a preocupação é toda nossa, né? Nossa, não Rita. Rita e equipe, né? Porque eu não sei fazer nada sem ninguém. Tem uma equipe que está comigo desde o início, então todos nós vamos estar ali fazendo o máximo para que seja perfeito esse dia deles.
Legal, maravilha, né? Deu para perceber que o seu perfil é bem assim, mãezona, vem aqui que eu te carrego, eu te levo no colo. Eu não consigo tirar isso de mim. É assim, eu sei a importância de um sacramento. Eu sei o quanto é um sonho, né? E então eu tento acolher eles comigo de uma maneira muito gostosa. E quando passa toda essa correria, a gente sente uma falta tão grande do casal, que é fora do comum, né? Eu sou muito mãezona mesmo, eu tento abraçar, pegar, cuidar, zelar. Já tive casais que na semana do evento estava tudo em ordem, não precisava mais resolver mais nada, de me ligar, posso ir para conversar? Né? E vem aqui, daí eu fui na casa dos pais, que eles moravam, porque até então eu ia atender em outro espaço, né, na casa deles. Hoje eu tenho um espaço para atender, então é um pouco mais diferente, mas eu ia até a casa deles, entrava na família, né? Eu acho que quando a gente é permitido entrar na casa de alguém, é que a pessoa tem muita confiança em nós, né? E ele pediu para mim ir só para conversar, e para mim era importante isso também. E é tão interessante quando a gente está na porta da igreja. Vou contar a experiência minha. Quando a gente está na porta da igreja e o noivo chega e ele olha para você, ele dá uma tranquilidade nele. E quando você vai até o carro para pegar a noiva, ela olha para você, dá uma tranquilidade, sabe? A gente vê o quanto essa caminhada, que foi uma caminhada, né? Já fiz casamento faltando 2 meses, 3 meses, o quanto essa caminhada foi um início de uma grande jornada que a gente vai levar para a vida toda, né? E a gente estar ali num momento tão único, tão especial da vida deles, eles nunca vão esquecer de nós, né? Sempre costumo dizer assim, a gente não passa, a gente permanece, tem que permanecer na vida das pessoas. Bacana, Rita. Então fala pra gente agora, para a noiva conhecer mais o teu trabalho, conhecer mais sobre você, né? Sobre todo esse amor que você tem aí para com o evento deles, né? Sobre essa paixão que você tem pela família, pela constituição da família, pelo andamento da família. Como que a noiva faz para te encontrar? Eu sei que você já trabalha na Igreja do Patrocínio, né? Mas quais o seu Facebook, Instagram, WhatsApp? Passa pra gente. Por isso que eu não sou Rita cerimonial, tá? Porque a maioria me conhece assim. Eu sempre fui de igreja desde 86, então todo mundo me conhece como Rita do Patrocínio agora há 12 anos. Antes era Rita da Aparecida, que dava catequese lá. Então, para entrar em contato é pelo cerimonial olhara2@gmail.com. Nós temos um site, com a graça de Deus, nós temos uma pessoa maravilhosa, incrível para fazer site, que é o Márcio da Melquivídeo, que arrasou no meu site, entra para ver, tá ótimo. Então, o site é olhara2.com.br, temos também o Instagram e temos o Facebook, né? Eu vejo que a ferramenta que a gente trabalha um pouco mais hoje é o Instagram. Tudo, quando alguma noiva vem pedir informação de outro profissional, eles não perguntam se tem Facebook, perguntam se tem Instagram. Então, é uma ferramenta que está bem, né? E lá vocês vão encontrar os telefones também para contato, que hoje é o 11 99813 5652. E também o residencial, né, que é o 4013 11 4013 3993, tá? Então é assim que vocês vão entrar em contato para conhecer. Entra lá no site, conheça um pouquinho da história, lá tem depoimentos, tem umas fotos bem bacanas, tem um pouquinho do meu trabalho ali, que a gente faz com muito carinho, com muito amor, e estamos à disposição para quem quiser conhecer um pouquinho do cerimonial. Tá? Olhara 2. Legal, Rita, agradeço muito, tá, a sua atenção aqui. Você quer fazer mais alguma consideração antes da gente finalizar? Não, tranquilo, porque já foi dito que, embora eu conhecer muito sobre liturgia, que a gente está na igreja desde 86, caminhamos continuamente, mas nós fazemos casamentos, sim, espaços abertos, fazemos casamentos evangélicos, fazemos outros casamentos, sim. É que a gente, quando vem buscar e é
católico, a gente dá uma ênfase maior por ter um conhecimento nessa área, né? Que joia. Então, agradeço muito aí sua entrevista, né, a sua parceria aqui também na Webcast, né, por todo esse... Estou amando a ideia. Oi? Estou amando a ideia. Nós estamos muito felizes. Cada profissional que entrou está gostando muito dessa nova ideia de mentoria, de poder ter alguém que está dando uma chacoalhadinha, tá bom, mas vamos por esse caminho, está sendo bem bacana, estamos gostando, viu? Bacana, e é por isso que a gente te trouxe para o Edcast, né, por todo esse know-how, por todo esse amor, né, porque nós somos apaixonados por casamento, somos apaixonados pelos nossos clientes e somos apaixonados por fornecedores que são apaixonados pelos seus clientes. Exatamente, falou tudo. A gente constrói muito melhor quando a gente percebe que cada fornecedor coloca todo o carinho, todo o amor, porque a gente sabe que o evento é único, não tem como, né? Aquele tem que ser muito especial. Todo casamento tem que ser como se fosse o último que eu fizesse. Perfeito. Tem que ser. Então tá joia, Rita, agradeço muito, beijo grande para você, tá bom? E seja muito bem-vinda ao Edcast. Agradeço, obrigada.